Boa noite, igreja, tudo bom? Estão levando o susto aqui, né? O pastor que está falando, aqui é o Samuel. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui me assistindo. Hoje teve uma diferença no nosso encontro que nós vamos ter hoje. O pastor me ligou à tarde agora, de última hora, uma bênção esse pastor. Me ligou e falou: olha, Samuel, é o seguinte, eu vou ter uma coisa bem importante para fazer, um compromisso muito importante para fazer hoje. E eu peço que você assuma hoje a nossa conversa que nós temos à noite com os irmãos da igreja. Aí eu falei: pastor, você está querendo que eu assuma uma coisa assim do nada? Eu nunca assumi, nunca falei nada na igreja, né? Nunca tive... Só teve aquele curso que eu falei de coach. E aí eu falei: não, vai lá, que eu confio em você e eu tenho gratidão pelo pastor por ele ter me dado essa oportunidade. É uma coisa nova para mim falar, né, assim, pela internet com os irmãos e pela igreja também. Eu nunca fiquei num púlpito numa igreja, e aqui não é um púlpito, na verdade. Aqui estamos em casa e vamos falar sobre Deus, né, que eu posso falar, que eu posso contribuir humildemente com vocês, um pouco que eu tenho, com a humildade de entrar na casa de vocês. Sei que vocês estão nas suas casas, com o celular, sei que vocês estão aí sei lá, no carro, na rua, onde é que vocês estejam, essa é a nossa mobilidade. E hoje nós estamos gravando em 2 celulares diferentes. Por quê? Porque eu tô com um problema na minha internet, tá bom? E eu tô com um problema nesse do Chroma Key, porque o Chroma Key, que eu uso essa aqui atrás, essa imagenzinha para quem tá no Chroma Key, para quem não tá, vai ver uma imagem verde aqui atrás. Quem tá no Chroma Key vai ver que tem esse fundo aqui que é o da Bíblia, que a gente usa, né? Mas quem não tá no Chroma Key é a tela verde, só que o Chroma Key ele puxa muito a internet, ele puxa muito. E ultimamente parece que muitas pessoas estão usando a internet, nós temos problema. Então eu também optei por filmar com o celular para que a gente continue, não tenha nenhum problema no culto. No culto não, eu não sou pastor, então na nossa conversa, né? E caso vocês tenham problema nessa transmissão do Chroma Key, eu também estou gravando só para registro, e vocês também podem acompanhar na outra que eu tô gravando com o meu celular. Então são duas câmeras ao mesmo tempo. Acho que só tá aparecendo nenhuma. Acho que só tá aparecendo essa aqui. Ah, então tá bom. Bom, enfim, vamos começar. Eu tô na primeira vez falando, né, e eu posso contar toda a minha história, assim, posso contar que, na verdade, quando eu comecei há muito tempo atrás, meus pais me levavam para a igreja, meus pais sempre me incentivaram a ir para a igreja, e agora eu tô aqui na frente, né, uma coisa diferente falando, e exatamente sobre esse assunto que eu quero falar, porque é uma coisa que eu não esperava um dia falar na frente de uma igreja, né, apesar de não estar na igreja agora, eu tô em casa, mas estamos falando com os irmãos, e é uma coisa que eu nunca esperava poder ter essa chance, e aconteceu. E eu fiquei pensando, cara, eu tive tantas coisas que aconteceram nesse tempo. Eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a me soltar. Antigamente eu era muito tímido, isso foi a minha história. Antigamente eu tinha problema, eu estudava muito na igreja, né? E aí uma vez o líder lá, o pastor falou: olha, é o seguinte, quem aqui tiver, eu estava fazendo a EBD, né? Aí, quem aqui quiser falar na frente lá, vai ganhar um ponto aqui na EBD. E eu, morrendo de medo, travei. Eu falei: não tem como, cara, não tem como eu ir lá pra frente. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de ir lá pra frente. Só que eu tô aqui hoje, né? E eu imagino que eu já tenho menos vergonha agora do que eu tinha antigamente. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje, e a gente vai usar muito a Bíblia. Sobre o fato de Deus capacitar, Deus nos capacita, né, para que a gente vença os nossos desafios diários. Todos os nossos desafios Deus dá, mas Ele vai nos capacitar para isso. E quanto mais Ele nos capacitar, maior vai ser o desafio e mais grandes obras nós vamos ter. Vai ser o nosso maior propósito. Então é isso, meus irmãos. Eu vou dando o escopo do que nós vamos falar hoje. Eu vou chamar a nossa irmã Bruna, que vai fazer a nossa entrada aqui no violão. Tem uma música especial para nós. E depois a gente começa no nosso assunto. Boa noite, irmãos. Deus é o meu refúgio, a minha força.
eu sou o Senhor Jeová. O Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Está firmado na rocha que nunca se abalará, se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Está firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Amém, irmãos? Vou cantar mais um louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Bruna. Então, pessoal, depois desse louvor, né, louvor a Deus, eu quero só voltar no início, né, contando o que eu falei da minha história, de Deus ter me capacitado, ter dado tudo, ensinado várias coisas. É claro que eu tenho vários problemas, tenho vários defeitos, todos nós somos humanos, mas Deus, Ele escolhe nós, né, as pessoas mais inesperadas, Ele escolhe para estar aqui, para estar falando, porque essas pessoas têm sim alguma coisa para falar, têm sim alguma coisa para contribuir, tá bom? E hoje eu tenho uma coisa para contribuir com vocês. Deus estava me colocando no coração para falar sobre Davi, né? E Davi é um perfeito exemplo. Claro, temos vários exemplos na Bíblia, mas Davi é um perfeito exemplo de capacitação, porque Davi, ele era um pastor que era mirradinho, mais fininho, né? E Jessé, que era o pai de Davi, ele não dava nada para o filho. Ele falava: pô, Davi, ele é o filho mais ali, deixa ele cuidar das ovelhas. E hoje então eu quero começar lendo uma passagem da Bíblia. A irmã pode colocar também lá no slide para ficar também registrado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 37, tá bom? O irmão que tiver a Bíblia e quiser acompanhar. Então, Davi disse a Saul: que ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Saul disse a Davi: não és capaz de lutar contra esse filisteu.
não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi disse a Saul: teu servo era pastor em casa de seu pai. Se vinha um leão ou mesmo um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, batia nele e arrancava a presa de sua goela. Quando ele me atacava, eu o agarrava pela juba e o matava. Teu servo venceu tanto o leão como o urso. Esse filisteu e incircunciso será como um deles, porque desafiou as fileiras do Deus vivo. Então, irmãos, essa é uma passagem da Bíblia que passa quando Davi começa a ouvir que Saul Saul e os filisteus estão fazendo alvoroço, né? E estão querendo tomar lá, fazer mal aos israelitas, que tal eram sempre defendidos, né? Deus estava com eles. E Davi, né, tomou essa atitude de ir lá e falar para o rei Saul que ele podia sim ir contra Golias. A gente está falando de Golias, o gigante Golias, né? O gigante Golias que todos os israelitas tinham medo. Eles olhavam o gigante e saíam correndo do gigante. Mas Davi falou que ele conseguia ir nesse gigante, ele conseguia vencer o gigante. E aí o que dava Davi, né, além de Deus, o propósito de Deus, que dava a Davi essa certeza. E a gente tem essa história que Davi conta na Bíblia. Ele fala: eu sou pastor, tudo bem, eu cuido das ovelhas, mas Deus me deu muitas provas nessa época que eu estava cuidando das ovelhas. Deus passou por muitas provas, porque eu, como pastor, cuidando das ovelhas, aparecia várias coisas que atrapalhavam. Eu tinha que defender minhas ovelhas. Então, quando aparecia o urso, aquele urso grande, Davi tinha que defender a ovelha dele, porque era aquilo que ele fazia. Aquele era o trabalho dele. Ele fazia com maestria o trabalho dele. Então ele ia lá, lutava com o urso, batia no urso, pegava o urso e tirava a ovelha dele e saía. Era difícil, mas ele fazia. Ele fazia porque aquilo lá era uma dificuldade. Muitas pessoas iam ficar: pô, o urso chegou e acabou atrapalhando o meu dia. Mas Davi não, Davi ele colocava o coração nas coisas. Ele ia lá e lutava com o urso. Então também apareceu o leão. E Davi também fez a mesma coisa. Quando o leão pegava, abocanhava a ovelha, daí Davi pegava a juba do leão, segurava a juba, e aí tirava a ovelha da boca do leão. Isso está na Bíblia. E aí ele salvava a ovelha. E Davi passou por várias provações. Essas aí são as que ele fala. Mas se você imagina no cotidiano de um pastor, temos pastores até hoje. O que um pastor passa? São pessoas que roubavam ovelha, são ladrões de ovelha, que mais? Lobos, coisas que tinham na época. E Davi, ele passava por isso, ele vencia. Deus dava essas dificuldades. Deus dava essas dificuldades para Davi, para ele vencer, para preparar Davi para o seu propósito maior. O propósito maior que só Deus sabia. Só Deus sabia o propósito de Davi. E ele capacitou Davi durante toda a história. Ele, Davi, como um pastor, aquela pessoa que ninguém dava nada, né? O pai de Davi também não dava nada por ele. Tem uma passagem da Bíblia, você pode colocar no slide, por favor, sobre Jessé, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 a 11. Lá fala que Jessé levou... Deixa eu só... É que você não colocou o slide lá na coisinha. Vou colocar aí para ficar mais fácil. Ela vai colocar aqui na nossa outra filmagem para os irmãos acompanhar o slide, tá bom? Tira a imagem. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando lá das ovelhas lá. Aí Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, você vê, o Jessé, né, ele simplesmente não dava para Davi, porque Deus tinha um propósito para um dos filhos de Jessé, e Samuel estava procurando esse filho. E aí
o próprio Jessé não dava nada para Davi. Mostrou todos os irmãos de Davi, menos Davi. Então você imagina, nem o próprio pai dava por ele. Mas Deus ele não vê a força física, ele não vê o seu corpo. Ele vê outra coisa, e nós vamos falar sobre isso hoje. Que ele vê nas pessoas, para escolher as pessoas mais improváveis. Olha eu aqui falando, as pessoas mais improváveis. E aí também, não é só Jessé, né? Os próprios irmãos de Davi. Se você for olhar lá em 1 Samuel 17, 28, também tem no slide, se a irmã quiser colocar aí para os irmãos acompanhar, ele fala que Eliabe, né, é o primogênito, né? O primogênito também não acreditava em Davi. 1 Samuel 17, 28. Isso. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho falar, aqueles homens acendeu-se de ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Então você está vendo até o irmão de Davi, né? E a Bíblia mostra, o pai de Davi, o irmão de Davi não dava nada para Davi. E você for mais para frente, né? Depois que a gente lê aquela parte que a gente leu no início, né? O 1 Samuel 17, 32, lá que fala sobre Davi pedindo a Saul, Davi vai enfrentar Golias. E além de Saul não acreditar em Davi, Golias também, na hora que quando viu Davi, Golias ficou rindo. Eu aqui, gigante, né, guerreiro, e aí o Saul me manda um mirradinho, ele tá querendo me sacanear aqui, né? Saul pensou, olhou para Davi, Golias olhou para Davi e riu, obviamente, porque ele era um guerreiro e tinha uma pessoa ali que ele acreditava que era inferior a ele. Mas o que é que Davi tinha, né? O que Davi tinha que ele conseguiu no trabalho dele, que ele conseguiu no ar do trabalho, na demonstração diária da vida dele? Primeiro, Davi, né? Davi, como nenhum outro, Davi, ele respeitava a autoridade estabelecida por Deus. Ele respeitava Deus, ele temia Deus, ele amava o seu Deus. Davi também tinha um desejo muito grande de aprender no dia a dia. Então, quando ele pegava o urso, quando ele pegava aquele leão, ele vencia aquilo porque Deus era com ele, Deus tinha um propósito para ele, mas Davi pegava o aprendizado daquilo. Ele não se vitimizava como muitas pessoas fazem, se vitimizando. Não, ele pegava as dificuldades e vai lá, batia, socava, mas aprendia com aquilo, tirava aquilo com aprendizado. Então, tirando isso com aprendizado, ele ia usar com certeza um Golias, né? Tudo que ele aprendeu com o leão e com o urso, ele ia usar com Golias. Mas além disso, além do desejo de aprender, ele era um verdadeiro adorador a Deus. Isso era uma força muito grande, uma força que fazia ele ter a certeza que ele ia sim vencer o Golias, apesar do Golias ser muito maior que ele, porque ele era um verdadeiro adorador. Ele era grato a Deus, porque a gratidão era tudo em Davi, porque Davi, ele via o urso, ele via o leão, mas ele adorava a Deus, ele era grato a Deus, porque ele sabia do propósito dele, ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que aquilo vinha por um propósito maior. Davi tinha fé absoluta em Deus, essa é a palavra que eu quero falar. Ele tinha uma fé absoluta em Deus, porque ele sabia que Deus ia fazer ele vencer. Ele sabia que se acreditasse em Deus, ele venceria qualquer coisa. Isso tudo ele foi durante a vida dele, durante toda a história como pastor. Ele era responsável, aquela pessoa que cuidava mesmo das ovelhas, que fazia tudo direitinho. Ele tinha amor pela lei de Deus, coragem, muita coragem, porque tem que ter coragem para enfrentar um leão e um urso, com certeza, né? Se você for pensar num leão e um urso aqui da tua frente, eu ia ficar com medo, com certeza. Não sei se os irmãos iam ficar com medo, mas eu ficaria com muito medo de um leão aqui na minha frente agora. Então imagina a coragem que ele teve. Mas acima de tudo, Davi era íntegro e tinha temor a Deus. Então, Davi pegou tudo isso que ele aprendeu com o leão, com o urso e com as adversidades e falou: não, Saul, eu consigo sim vencer o Golias, cara. Eu consigo, porque eu já matei um leão, já matei um urso. Quem é o Golias perto de um leão e um urso? O Golias não tem aquelas mandíbulas gigantes que o urso tem, que o leão tem. O Golias para mim é só
uma pessoa normal, eu vou lá e vou matar o cara, não tem problema não. Então Davi tinha certeza, e ele tinha certeza que isso sim era o propósito, e Deus tinha um propósito muito maior para Davi. Esse era parte do propósito de Deus. Então quando ele foi enfrentar Golias, isso a irmã pode colocar em 1 Samuel 17:45. Deixa ela colocar. Aí. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Tá vendo? Davi, ele vinha com uma arma muito mais poderosa. Ele parecia só uma pessoa normal, uma estatura bem fininha, né? Com aquela arma, uma arma bem simplesinha, com uma pedra. Mas ele era muito maior que isso, porque ele tinha Deus, o Deus de Israel, por trás dele. Ele era muito maior que isso. E ele também tinha tudo que ele aprendeu naquela vida de pastor. Todas aquelas dificuldades que ele tem, as adversidades que ele teve na vida de pastor, ele teve para poder usar contra Golias. E ele tinha todo o conhecimento necessário. E ele não se deixou abalar por aquilo. Ele olhou para Golias assim, de cara, é alto, né? Mas eu matei um leão, eu matei um urso, mas Golias aqui não vai ser tranquilo, não vai ser dificuldade não para mim. E foi lá, acreditando em Deus. E claro, Davi podia ir todo armado, porque Saul até ofereceu armaduras para Davi, mas Davi, ele queria provar que Deus estava acima de tudo. E aí ele foi somente com uma pedra que jogou em Davi, que jogou em Golias, e Golias cai. Davi vai lá e só finaliza. Quem foi que venceu aí? Deus capacitou Davi, deu coragem a Davi. Davi, ele era uma pessoa íntegra, temente a Deus. Era a única pessoa que poderia matar Golias, porque os israelitas saíam correndo. Eles saíam correndo de Golias. Eles tinham muito medo. Golias matava todos eles, tinham medo de Golias. E Davi foi lá e matou com uma pedra, em nome de Deus. E aí Davi realmente apareceu para Saul, apareceu para todos. Mas vocês acham que isso foi o único trajeto de Davi? Depois a história não acaba, né? Davi passou por muita coisa. Deus tinha um propósito maior para Davi. Deus tinha um propósito maior que matar Golias. Golias fazia parte do propósito de Deus, mas Deus tinha um propósito. Deus era temente, Davi era temente a Deus, e Deus tinha um propósito gigantesco. Deus sabia que Davi ia ser o rei, o segundo rei de Israel, e ele ia, claro, suceder Saul. Mas por isso, né, Davi começou a aparecer a valentia, e tudo isso Davi continuou o aprendizado dele, continuou aprendendo, e começou a aparecer outras adversidades. E aí você vendo na continuidade da história da Bíblia, continuando a Bíblia, você vai ver que Saul, ele tinha começou a ter um ciúme mortal de Davi, um ciúme tremendo de Davi, porque Davi é aquela pessoa que já tinha matado Saul, e aí todo o povo já gostava dele, e aí o pessoal começou a amar ele, a elogiar ele começou a crescer, e as pessoas até começaram a cogitar, Davi, né, como ele matou aí o Golias, né, o cara é um líder tanto melhor, um líder muito bom. E aí Saul começou a ficar morto de ciúmes mortal, e realmente mortal, que vocês vão ver em Samuel 19, versículo 1, 2, se os irmãos tiverem a Bíblia, podem acompanhar. A irmã Bruna vai colocar aqui. Então, com esse ódio mortal que Saul tinha de Davi, ele tentou matar Davi, e aqui está na Bíblia, né? E falou Saul a Jonatas, seu filho, e todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto, esconde-te. Ou seja, né,
Jonatas avisou Davi que o pai dele ia matar por ciúmes. Tá vendo as dificuldades que Davi estava passando? Ele não basta matar o Golias, não basta passar pelo urso, não passar pelo leão, passar pelas adversidades, o pai não acreditar no próprio filho, na força do filho, os irmãos não acreditar na força do filho, ser o rei no início não acreditar na força do filho, nem o próprio Golias, né, que ficou rindo da estatura de Davi, não acreditava. E agora, quando ele aparece uma coisa mortal, os ciúmes, e ele tem que fugir de novo, porque se ele não foge, o rei vai matar ele, né? O rei que não era para ser o rei vai matar ele, Saul, e ele foge, e aí ele passa por uma outra adversidade. Deus dá uma outra prova, Deus permite essas provas, porque é assim que Davi vai se fortalecendo, porque Davi tinha um propósito, Davi tinha um propósito maior, Deus tinha um propósito maior para Davi, um propósito para ser o melhor rei de Israel. E aí você vai ver que ele vai para o exílio, e ele passa na caverna de Adulão, por um bom tempo lá ele passa, e lá ele começa a montar, a falar com as pessoas, a montar seu próprio exército, começa a aumentar, mas lá ele começa a aprender com as adversidades, com tudo que ele pensava. Imagina naquela caverna, como é que era dormir lá. E mesmo assim Davi, ele não desistiu, ele estava com Deus, ele sabia do propósito de Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito para ele, e ele conseguiu sim falar com as pessoas, montar um pequeno grupo, e aumentando esse grupo e aparecendo mais como líder. No final, Davi conseguiu. Saul percebeu que Davi não era uma ameaça, que Davi não ia fazer nada com ele, mas Davi só sair do exílio mesmo quando Saul morreu, para assumir. Então você está vendo toda a trajetória que Davi passou, toda a trajetória que ele passou, né? Todas as adversidades, todas as atividades que ele foi. Davi foi o segundo rei de Israel, o maior rei que Israel teve em todos os tempos. Mas para ele ser o maior rei de Israel, para ele ser um rei sábio que mudou muita coisa para Deus, porque depois que ele foi rei ainda continua, né? Ele foi o maior rei de Israel. Se você for olhar em 2 Samuel 5, capítulo 5, versículo 1, que tem também aí no slide, se a irmã quiser colocar, ele fala exatamente, deixa eu colocar aqui, eles falam exatamente a liderança que Davi tinha, e essa liderança que ele tinha, que ele conquistou, porque ele venceu as adversidades com temor e com amor a Deus. Então você for olhar 2 Samuel capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. O povo apoiou Davi. E 2 Samuel capítulo 5, versículo 4 fala também da idade de 30 anos era Davi quando começou a governar, e 40 anos reinou, né? Virou rei e 40 anos reinou. Então toda a trajetória de Davi, tudo que ele passou, tudo que Deus permitiu ele passar, tudo que ele venceu, ele teve que vencer, tudo que ele adquiriu com experiência, foi o que fez Davi ser rei, e um rei de excelência. E agora você começa a olhar para nós que nós estamos passando agora. Nós estamos passando por uma situação difícil, né? Já passamos por várias, essa não é a maior situação da humanidade difícil, né? Nós mesmos já passamos por outras situações difíceis, mas estamos passando por uma agora. E o que você está fazendo pela essa situação que você está passando agora? Você está reclamando? O que você está fazendo? Qual é a sua atitude com essa relação, com o que nós estamos passando, com essa crise do Covid? Né? Muitas pessoas estão só lamuriando, só reclamando, só com raiva até de perder as coisas. Mas o segredo é que Deus nos permite passar todas as adversidades, porque Ele tem um propósito para todos, independente. E é isso que nos faz ser cristão. É porque Deus tem um propósito para cada um. Então Deus, Ele te dá, claro, o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você pode fazer.
Mas se você escolhe seguir os caminhos de Deus, se você escolhe seguir o propósito que Deus tem para você, você escolhe ser um cristão de verdade, que observa a Deus, que teme a Deus, que tem amor a Deus, que tem integridade, tem um coração grato, respeito à autoridade, tem desejo de aprender com as dificuldades. Tudo que eu falei de Davi, que é um verdadeiro adorador, responsável. Se você é um cristão assim, você tem com certeza estar no caminho de Deus. E você andando no caminho de Deus, você tem um propósito. Deus tem um propósito para você, para qualquer um, para qualquer pessoa. Inclusive as pessoas que estão fora do caminho de Deus, Deus tem um propósito para elas. Mas cabe a elas andarem no caminho de Deus. Deus tem um propósito para todos. E Ele pode usar as pessoas para ajudar em seu propósito. Por exemplo, eu estou aqui, estou falando com vocês, uma coisa que eu não esperava acontecer. Que hoje eu recebi essa notícia e eu tive quantas horas para preparar? 4 horas para preparar o que eu ia falar. Então, foi uma coisa de supetão e eu te trouxe essa ideia sobre Davi porque realmente é o que eu também estava passando no momento. Em toda a minha trajetória. E aí você pode olhar a sua trajetória agora, olha a sua trajetória, toda a sua vida, todas as suas dificuldades, as suas conquistas, as suas realizações, os seus momentos tristes. Olha tudo isso e vê o que você aprendeu disso tudo. Vê o que você carrega disso tudo. Não existe erro. Existem as escolhas erradas que nós fazemos. Nós somos seres humanos. E as escolhas erradas têm uma consequência. Existem passagens da Bíblia que falam: com Deus não se brinca, tudo que você plantar, você há de colher. O que isso tem a ver? O que isso pode influenciar? O que isso cai na sua vida? O que você tem plantado? O que você está semeando? Você está semeando em terra boa? É isso que eu tenho para falar com os irmãos. O propósito de Deus para todos nós. E é claro, como eu falei, todos nós erramos, eu erro, eu sou uma pessoa falha, cheia de erros. Todo mundo erra. Davi errou. Davi, se você for acompanhar até o final da história da Bíblia, Davi planeja a morte de Urias, né? E aí, ele planeja a morte, né, para poder ficar com a esposa. Então você vê, não só Davi, mas se você for estudar toda a história, várias pessoas, até os patriarcas, né? Você vai estudar Abraão, por exemplo. Abraão errou e errou feio. Mas mesmo assim Deus tinha um propósito para Abraão. Deus estava com Abraão. E mesmo com o erro dele, Deus cumpriu e fez o propósito, porque o propósito é maior que a própria pessoa. O propósito é para a humanidade. O nosso propósito é para a humanidade. Deus tinha um propósito com o povo de Israel e Ele usou Abraão. Porque Abraão, né, foi o patriarca, né, o primeiro patriarca. Deus tinha um propósito para o povo. Ele usou Davi porque tinha um propósito para o povo de Israel. Todas as pessoas que Ele usou foi o propósito do povo dele. E Ele vai te usar também. É só você permitir você ter os bons sentimentos que Davi teve, ter integridade, ter temor a Deus e se permitir e perguntar para Deus: Deus, estou aqui, qual é o meu propósito? Eis-me aqui, meu Senhor, qual é o meu propósito de hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu preciso fazer? Porque se você for um cristão, você tem um propósito. Aquelas pessoas que não têm propósito, que se dizem ateus, elas estão fugindo da responsabilidade delas. Aquelas pessoas que não se dizem cristãs estão fugindo da responsabilidade delas, da responsabilidade do propósito de contribuir com a humanidade, de fazer a diferença, de ajudar os irmãos. Esse é o nosso propósito. O propósito que Deus tem para cada um. Amém? Já são 7h51, né? Eu vou chamar a irmã Bruna para tocar mais um pouco. Estar bem junto a ti e juntos lado a lado.
irmãos, e com essa ideia do propósito que Deus tem todos a nós, eu peço que todos fechem os olhos, vamos orar, né? Vamos orar porque Deus tem falado todo dia com nós, todos os dias. Deus está falando com nós. Deus está querendo falar com nós. Deus está querendo falar alguma coisa. O nosso propósito quer mostrar o nosso propósito para nós. E nós, será que estamos querendo ouvir? Nós estamos nos permitindo? Será que nós estamos vivendo toda a nossa diversidade de forma a agradar a Deus? Ou será que nós estamos passando por toda essa diversidade de uma forma estressante, de uma forma chata, resmungando? Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todos, irmãos. E Ele está querendo mostrar hoje para você esse propósito. Ele está querendo que você se permita nesse propósito. Ele está querendo que essa palavra chegue no seu coração. Que essa palavra chegue no seu coração e que desperte a vontade de fazer algo diferente, a vontade de sair do comodismo, da zona de conforto. Ele está querendo que você saia dessa zona de conforto e vá pregar e fale sobre Ele e faça a diferença para o mundo com o que você sabe, com o que você aprendeu, com o que você conheceu. Assim como fez com Davi, Ele usou várias pessoas, Ele quer usar você. E hoje, meus irmãos, Ele está fazendo esse convite para você. Ele está fazendo esse convite para que você dê a sua vida por Ele. E eu quero fazer essa oração para que vocês agradeçam a Deus todas as oportunidades que Ele dá, todas as oportunidades que têm acontecido, inclusive as oportunidades ruins. Seja grato. Deus quer uma vida de gratidão, Deus quer uma vida de amor, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos nós e que dê uma noite abençoada em nome de Jesus e que Deus nos dê o seu propósito nas nossas vidas. Amém.